Vamos então falar de saúde. Você sabia que a mulher tem 50% mais chances de ter um infarto do que os homens? E se a gente tem mais chances de sofrer com a doença, devemos ter ainda mais atenção para prevenção e tratamento, caso alguém da família tenha esse problema, né? E quem vai nos ensinar mais sobre o infarto em mulheres é a cardiologista a doutora Débora Giron Galindo. E para compartilhar a sua experiência, eu recebo a Ana Maria de Siqueira, que teve infarto aos 39 anos de idade. Tudo bem? Como vai? Olá, doutora, bem-vinda ao programa. Bom dia, vamos sentar. Por que a mulher tem mais infarto que o homem? O que acontece? Sempre foi assim? Então, na verdade sempre foi, mas nos últimos anos a gente percebe uma mudança nessa tendência, porque a vida da mulher ficou pior, eu diria. A gente trabalha muito, né? Temos muitos fatores Muitas responsabilidades, de estresse, a jornada é dupla e sobra pouco tempo para se cuidar. Tripla, né? Exatamente. E sobra pouco tempo para se cuidar. Então, os fatores de risco na mulher são maiores. Então, você acha que falta a prevenção também e o cuidado, né? Também. Então, se é mulher, a partir de quantos anos tem que olhar com atenção? A gente recomenda um cuidado ao longo da vida, né? Não deixar descuidar da alimentação, atividade física, não fumar, né? E a partir dos 30 anos, especialmente, uma atenção especial. Fazer um check-up, manter as taxas todas dentro dos nossos parâmetros é muito importante. Vamos saber um pouquinho a história da Ana Maria? Ana Maria, você teve aos 39 anos. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Você já teve mais de um, não foi? Não, um só. Um só. E como que foi? Então, para o infarto, a gente sente muita dor assim, nas costas, nos braços, sentir vômito, tipo assim, uma náusea, um enjoo, essas coisas. Mas é na hora, assim, você sente Não. tudo? Ou você vai sentindo? Vai sentindo aos poucos. Eu comecei com uma dor nas costas, aí foi pro braço, aí depois foi vindo a tontura, aí veio a tontura, veio a náusea, né, vômito, essas coisas. Aí depois vai indo. No caso, eu não me lembro porque eu cheguei a desmaiar mesmo. Tá. Quantos meses que você acha que ficou nesse processo? Assim, de sentir, de começar dor nas costas, dor isso, cansaço? Foi no único dia. Não, você falou pra mim que não foi tudo de uma vez? Ah, sim, então você tá falando assim... Isso, não, o infarto acontece... Não, mas sentido de uma vez. Tipo assim, ao longo do dia que eu fui sentindo isso, entendeu? Ah, em um dia só você sentiu? Eu não tinha isso. atendido. Doutora, explica pra gente como que é esse processo. O infarto na mulher, ele tem uma manifestação um pouco diferente. Não é aquele clássico, aquela dor no que a gente peito, fala angina forte no centro do peito. Na mulher, ele pode se manifestar com outros sintomas. Uma dor aqui na boca do estômago, uma azia, náusea, um suor frio que a pessoa vai postergando, achando que é alguma coisa que comeu, que está passando mal por outro motivo, por cansaço, e é o infarto. Então, a gente fala que na mulher tem que tomar uma atenção especial, porque a manifestação dela não é típica. E como que foi o caso dela. Então, e aí? Como que... Porque assim, essas atendimento. dores assim, dor nas costas, cansaço, vômito, geralmente você não vai para o pronto-socorro por causa disso, não é? E aí, não é perigoso? Simples dor na coluna, sei lá, né? Então... É muito perigoso. No caso dela, foi assim, um atendimento ótimo que ela recebeu, porque ela não estava nem numa idade que a gente considera tão de risco para a mulher. Muito jovem, 39 anos. Então, o que a gente fala sentiu alguma coisa muito diferente, tem fatores de risco, ela tinha já fatores de risco, familiar, era tabagista, procura o atendimento, né, médico, para poder, ela fez um diagnóstico precoce, teve um tratamento ótimo e está aqui que hoje. Bom, e não está sentindo nada mais, nada. Hoje não. E o que você mudou na sua vida? Alimentação, Parou o cigarro. Parei de fumar, praticamente mudei tudo. Hoje em dia eu faço exercício físico. Coisa que você não fazia. Coisa que eu não fazia. Durmo mais cedo, coisa que eu não fazia, sabe? Muita coisa. Então agora você cuida mais de você. Agora eu cuido mais. Entendi. Eu cuido mais. Mas foi um susto, né? Foi um susto. Foi
Pensei que é uma coisa que eu não queria ter na minha vida. Porque isso que ela falou, nas mulheres você não sente, né? Desenvolvendo. Vamos até o plasma, porque a gente tem umas fotos, Ana Maria, a gente já volta aqui, para você explicar, doutora, como que acontece, né? Aqui tem o coração, a gente até tem um protótipo do coração lá pequenininho, mas aqui tá bem grandão para explicar, por favor. Vamos lá. Bom, nosso coração, a gente tem 3 principais artérias, delas nós temos as ramificações. O que acontece? Quando a pessoa tem fatores de risco cardíaco, a parede dessa artéria, que a gente chama de endotélio, ela começa a ficar inflamada. O que são os fatores de risco? O tabagismo, o sedentarismo, obesidade, diabetes, o fator de familiar, né, o genético. Dos familiares mais próximos? Mais próximos, mais tipo próximos. Pai, Pais, mãe. tios, avós. Que a gente Não, fala avó que também? Também. A gente fala que a genética a gente não consegue mudar. Os outros fatores de risco nós conseguimos combater, né? Então vai tendo uma inflamação na parede dos nossos vasos, tá? O vaso fica todo inflamadinho e começa a formação de placas, que a gente chama placa de ateroma, que é aquela placa de gordura. Sei, né? que é essa daqui, Que é ó. essa daqui, essa amarelinha que fica é grudadinha. amarelinha. Isso aqui é o quê? Isso é o coágulo que vai se formar depois, no momento do infarto. Então a plaquinha tá aqui paradinha e o sangue tem uma dificuldade maior em passar. Aqui é que a gente fala que é muito importante a prevenção, porque se nós descobrimos essa placa paradinha aí, a gente consegue mudar a dieta, parar de fumar, fazer atividade física e usar a medicação adequada para que essa placa não cresça e não se rompa. Tá, mas ela vai diminuindo se você fizer Ela tudo pode isso? diminuir, pode Tá diminuir bom. sim. O que acontece no período do infarto? Essa placa, ela sofre diversos processos fisiológicos, tem um rompimento. Com isso, vem o sangue aqui tá passando, ele forma um coágulo para tentar conter esse processo. E aí, o coágulo formado, o sangue não passa. Sei. E nós temos um infarto, fica uma área do coração sem receber o oxigênio, então essa parte morre, né? E é aí que a gente sofre o infarto, que tem a dor e que tem todos esses sintomas. E por isso que você tem que ser socorrido rapidamente? Exatamente. Porque quanto tempo a pessoa aguenta aqui? Depende do tamanho da área envolvida, da artéria, tem muitos fatores. Quanto antes o socorro, melhor. Porque no atendimento, essa artéria vai ser desbloqueada, seja por o procedimento que a gente chama de angioplastia ou por medicação adequada, e o fluxo vai voltar a fluir normalmente. Quanto mais o tempo for passando, mais a área de coração vai morrendo. Às vezes é um infarto fulminante, não, né? O paciente vai a óbito. E às vezes ele evolui com uma área cardíaca muito grande de sofrimento e fica com pouco do coração funcionando. Então, aqui a gente tem o fluxo sanguíneo normal, que a gente está vendo que não tem nenhuma placa, né? Exatamente. E deste lado, olha, pode ser médica já, esse lado, o fluxo sanguíneo bloqueado, que são as placas de gordura. Isso. Que ele vai voltar, né? Ele não vai conseguir passar. Exatamente. Aqui fica em sofrimento, não está recebendo o oxigênio que E isso precisa. dá dor, é isso que dá dor. Dá dor ou os outros sintomas então, também. Isso que eu, porque assim, é alguma coisa próxima do coração. Então não deveria, o homem sente a dor aqui e a mulher sente outra. A manifestação um pouquinho diferente na mulher, mas sempre tem algum sintoma. Ninguém infarta sem algum tipo de sintoma. Você pode ter sintomas, assim, ao longo de uma semana e depois ter um infarto? Pode ter, porque esse processo, ele nem sempre é uma coisa súbita. Essa placa pode estar começando a se estabilizar, que a gente fala, e a pessoa vem tendo sintomas. Na hora que isso se rompe, aí o sintoma é mais agudo. Não tem nenhum exame que você possa fazer e fotografar dentro da artéria? É artéria, né? Isso, artéria. Nós temos diversos exames que conseguem detectar o risco de ter essa placa. Aí são processos, né, Maria? Tem exames que a gente já consegue ver essa placa, que é a angiotomografia de coronárias. Existe o próprio cateterismo, que a gente chama de cinecoronário-angiografia, que vê lá dentro. Mas os outros exames que a gente faz de rotina, como o teste ergométrico, um ecocardiograma, consegue já detectar sinais de que o fluxo não está normal. Entendi. E o cardiologista, depois de certa idade, você tem que ir anualmente, não é? Sim, com certeza. É certa idade quanto de idade? Depende dos seus fatores de risco. A gente sempre recomenda que quando tem muitos fatores de risco, pai, mãe, infartados novos, pessoa que tem outros fatores, diabético, obeso, hipertenso, começa o mais precoce possível. Na população geral, com 40 anos. Tá. Tem outro slide, aí o coração bem grandão, né? E aqui a placa? Aqui a placa é mais ou menos o que a gente conversou da outra vez. O sangue, essas que são as hemácias representando o sangue,
não passa. Que foi o que aconteceu no caso da Ana. Uma das artérias estava comprometida, a outra já tinha placa, mas estava quietinha. A placa que rompeu foi a região que ela infartou. Agora eu tô vendo essas bolinhas brancas aqui. Isso aqui é gordura? Que vai depois parar aqui? Vai depositando ali. E essa gordura, por exemplo, a pessoa come muita gordura, não se cuida e tudo. Isso. Aquela gordura vira essa gordura? Como que é esse processo da gordura? É um processo um pouquinho complexo, mas, por exemplo, a pessoa que tem um colesterol altíssimo, ela tem um sangue mais gorduroso, vamos falar assim, e tem essa lesão na artéria, a artéria toda inflamadinha. Então, ela vai ter onde grudar, né? Entendi. É um conjunto de fatores, é bem... Bom, então acho que entendemos. Ana Maria, você entendeu? Vamos voltar para lá, doutora? Você entendeu? Assim, já tinha entendido, né? Mas assim, conseguiu visualizar bem? Entendi. Porque sim. eu achei importante a gente visualizar, porque a gente que não é médico, né, não entende, a pessoa não entende que isso pode bloquear mesmo a passagem, né, do sangue. Então nós falamos, primeiro, como que, o que a mulher tem, que tipo de assim, menopausa. Tem muita gente que tá na menopausa ou está passando pela menopausa e que assiste nosso programa. Piora, assim, Piora. A gente até fala que é o seguinte, o homem ele infarta antes do que nós, né? Até a menopausa nós estamos protegidas. Pode infartar antes da menopausa? Pode, mas é muito raro. A gente tem um fator que protege a gente, hormonal. Após a menopausa, a gente se iguala nos níveis de infarto no homem. Então, após a menopausa, a atenção tem que ser redobrada. Certo. A Ana Maria, por exemplo, você tem medo de ter outro infarto ou não? Tem, né? Porque é uma espécie de trauma, né? E aí você faz tudo para não ter, mudou toda a sua vida. Isso. Mas ela pode ter outro infarto, já que ela limpou toda a artéria e tudo? Ela tem um risco porque ela tem, atualmente ela tem um stent, né, que é um dispositivo que está dentro da artéria dela, que permite o fluxo passar, mas que se ela não cuidar, esse dispositivo também pode ocluir, que nem a nossa artéria natural. Então, assim, ela está fazendo tudo direitinho, ela mantém todos os fatores controlados. Agora, o risco é baixíssimo, mas ela tem um fator ali que não pode descuidar. E quando ela chegar na terceira idade, por exemplo? Ela mantendo o hábito de vida dela saudável, mantendo as taxas todas controladas, vai tranquilamente. Ana Maria, você lembra de antes de ter esse infarto, de ter taxa de colesterol alta, ou você não lembra direito? Não, assim? não lembro. Você não prestava muita atenção? Não prestava. Mas se o médico não falava, né? Você passava, né? Às vezes com o médico. Sim, às vezes passava, e mas não sabia. Eu nem sabia que eu tinha colesterol. Sim, sabe? E quando você tem o colesterol alto, tem que prestar mais atenção. Tem. Essa taxa de colesterol é fundamental. Colesterol, triglicerídeos, glicemia, é sempre um conjunto, nunca é uma coisa isolada. É fundamental estarem controladas. O que eu acho que é um grande erro é que as pessoas deixam para se cuidar depois que a doença já está instalada. E se você consegue prevenir, você tem uma alimentação saudável a vida inteira, pratica atividade física a vida inteira, a doença não vai se instalar. É que a gente, hoje acho que é mais claro pra gente que podemos ficar doentes, eu não sei, antes não era tão assim, por exemplo, o exercício físico, hoje é divulgado assim, né, como saúde e tal, porque antes, há 25 anos atrás, eu não lembro, por exemplo, eu não lembro da minha mãe fazendo exercício físico, indo numa academia de ginástica, não tinha nem academia, assim, é que vocês são bem novas, mas... Não lembro há 30 anos atrás de ter, tinha uma ou outra, mas ninguém fazia assim exercício, né? Acho que hoje já é bem difundido, né? A gente tem as redes sociais e para isso, para promover saúde, então hoje já está muito claro a relação em toda, a gente está falando de cardiologia aqui, mas todas as áreas, né? Exercício é vida. Você acha que a comida ruim hoje, esse fast food, a gente também muito não fazer a comida em casa, colocar esses temperos muito artificiais, muitas vezes, no arroz e tudo, que tudo é mais fácil, mas isso tem um custo. Sim. Isso também piora muito a situação de hoje, né? Muito. A nossa qualidade alimentar, ela tá cada vez pior, né? E é engraçado, porque, na verdade, a comida boa para o organismo é a comida mais simples, é a nossa comida da feira. O nosso arroz, feijão, a carninha grelhada, salada, legumes, frutas, é a comida fácil.
Os industrializados, que são os grandes vilões aí da modernidade. Entendi. Ana Maria, você fumou por quanto tempo? Uns 20 anos. 20 anos. Você lembra quantos cigarros? Era muito pouco? Era um maço por dia. Um maço por dia, certo. E você sabia que isso era ruim? Sabia. Sabia, mas você nunca imaginou que poderia acontecer? Sabia que era ruim, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, né? E às vezes eu fumava até mais de um maço. Quando tinha dia que a gente estava meio estressado, essas coisas, a gente fumou até mais. Sim. Mas eu sabia, assim, que fazia mal, mas nem ligava. Queria que a doutora falasse dos malefícios do cigarro. O cigarro, eu falo que só tem malefícios, né? O cigarro é uma substância altamente inflamatória. Ele destrói as nossas artérias, não só as coronárias, que são as artérias do coração, mas do organismo inteiro. Então, ele aumenta muito o risco cardiovascular, do AVC, do famoso derrame, né? Do infarto, de problemas renais, além de todos os pulmonares, que eu falo que todo mundo conhece muito bem os pulmonares, câncer de pulmão, enfisema, e esquece dos outros. Então, o cigarro, e as pessoas falam, mas eu fumo pouco. Não existe isso, tá? É lógico que quanto a menor carga tabágica, melhor, mas não existe. O cigarro, ele sempre é ruim, não importa se é um maço, meio, ele é muito, muito maléfico para o organismo. E foi o que acelerou o processo dela. Ela tem a genética, né, a parte dos seus pais, do seu pai, né? Mas não é normal uma mulher infartar aos 39 anos. Ela acelerou esse processo dela, as artérias dela estavam comprometidas, destruídas pelo cigarro, pelo uso do cigarro. Entendi. Ana Maria, para a gente finalizar, o que você falaria para a mulher que está com 50 anos, que esses índices aumentam? Você que passou pelo problema, o que você falaria para a mulher? Eu falo para essas mulheres que você cuidar mais, deixar o vício, né? Porque a vida é tão boa, né? A gente... Mas, sei lá, não fumar mais, manter mais a atividade física, mudar a alimentação. Porque é muito ruim, viu? É uma dor insuportável. E doutora, 3 coisas, 4 que hoje a mulher pode mudar a partir de hoje, que você falaria, essas pode mudar a partir de agora. Então vamos lá. Primeiro, se priorizar, né? Eu falo, a mulher prioriza tudo, ela cuida da casa, marido, filho, todo mundo, e ela esquece dela. Então a gente sempre tem um tempinho para nós, se priorizar, pensar na sua saúde, fazer os exames de rotina. A doença ela é silenciosa, a doença cardíaca é silenciosa, por fora tá tudo bem, né, aparentemente. Então faça o seu check-up, tenta achar aí uns 30 minutinhos no dia para fazer alguma atividade que goste, não adianta fazer uma coisa que não gosta, uma natação, uma aula de dança, uma caminhada. Se fumar, parar de fumar e tentar eliminar as frituras do seu dia a dia, porque a alimentação também é tudo. Com certeza. Quero agradecer a doutora Débora Giron Galindo, cardiologista. Telefones para contato 0 operadora 11 3628 5642 ou 0 operadora 11 2922 2112. E quero agradecer também a Ana Maria Siqueira, que veio aqui contar a sua história. E eu espero que você nunca tenha mais nenhum problema, porque agora é prevenção, né? Obrigada, doutora. Volte outras vezes. Ana Maria, bom te ver bem, hein? Tá bom?